Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Você é nosso convidado, nós estamos aqui junto com você, estudando, meditando na palavra de Deus. E vamos lá, nós prepara os papéis aí, caneta, vamos anotando. Peguem suas Bíblias, né? Que nós vamos começar agora, vamos entrar no Atos 15. Né, já vai abrindo a Bíblia aí em Atos 15. E você que está chegando agora aqui nesses vídeos, busque aí no canal do YouTube, que tem ali vários outros estudos, o início ali do livro de Atos, temos outros livros, temos Gênesis feito versículo a versículo. Vem com a gente experimentar como é gostoso, como é edificante, como transforma a nossa vida estudar a palavra do Senhor. Vamos lá então, né? Vamos lá? Vamos lá. Então, no vídeo anterior nós paramos ali, terminamos o capítulo 14 de Atos e a gente viu ali que Paulo e Barnabé, eles fazem todo o trajeto de volta, de onde começou ali aquela primeira viagem. Eles agora passaram por todas aquelas coisas, né? Foram apedrejados, foram expulsos, tantas coisas aconteceram, mas a igreja do Senhor permanece ativa, viva naqueles lugares, né? Nem eles que sofreram, né? Com tantas coisas que aconteceram ali, mas em todo o tempo a gente vê a soberania de Deus, a gente vê a mão de Deus agindo e aqueles homens não esmorecendo, nem eles e nem aqueles a quem o Senhor encontrou através da ministração da palavra deles. E voltando aos lugares onde tinha acontecido tudo isso. De onde foram expulsos, de onde passaram, Exatamente. eles voltam ali. E interessante que o texto nos fala, né, e nos ensina. Paulo e Silas, Paulo e Barnabé voltam ali para aquelas cidades para edificar a fé daquelas pessoas, né, daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e foram convertidas pelo Espírito Santo. Eles voltam ali para fortalecer aquelas pessoas, para ensinar aquelas pessoas, para deixar ali outras pessoas que fossem continuar esse trabalho que eles estavam fazendo ali, para deixar uma igreja estruturada, né? Eles fazem a eleição de presbíteros em cada lugar que eles vão passando e sempre com o mesmo espírito do que eles saíram lá de Antioquia, né? Guiados pelo Espírito Santo, na direção que Deus estava dando. Agora a gente viu ali no final do capítulo 14, a eleição de presbíteros é feita diante de Deus, com a direção do Espírito Santo, sempre com muita oração, sempre com muito jejum. E isso fala tudo para nós. A igreja ela deve caminhar nessa dependência de Deus o tempo todo. Às vezes a gente acha, né, que a gente tem que buscar o conselho de Deus nas coisas mais complicadas da vida, vamos dizer assim. Mas é no nosso dia a dia, sabe? É você em casa, numa comida que vai fazer, numa roupa que você vai cuidar, no cuidar da sua casa. Os mínimos detalhes da nossa vida. Nós precisamos da dependência de Deus. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Sempre dependentes do Senhor em todos os momentos, né? Desde o mais simples, desde o seu levantar. Existe, eu acho que é o Spurgeon que fala que você não deve nem levantar da cama, né? Sem primeiro você estar em contato com Deus, né? Se colocar na presença com Deus antes mesmo de levantar da cama. Falar com o Senhor em todo o tempo. E é importante isso, Andresa, porque você falou uma coisa interessante. Muitas vezes a gente busca o Senhor depois da situação, né? Depois do acontecimento, depois do problema ter acontecido. Naquilo que a gente não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, exatamente. Né? Tem muita gente que, nossa, quando a gente fala muitas vezes com casais, né? Muitas vezes as pessoas, existe aquele comentário assim, eu casei e tal, agora eu quero que Deus entre no nosso relacionamento, né? E antes, não foi preparado antes, não foi organizado antes. Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Eu vejo assim, o Deus, Andrés, em todos os casos,
É que nem um filho com o pai, né? O relacionamento do pai e filho, né? Se você autoriza o teu filho a fazer alguma coisa, automaticamente a responsabilidade é tua. E é isso que Deus faz, é isso que a gente faz. Quando a gente deixa na dependência de Deus todas as coisas, é uma coisa automática. É como se fosse assim, eu entendo assim como se fosse a responsabilidade, fica na responsabilidade daquele que permitiu que isso acontecesse. Não é verdade? Como a gente se esforça e não dá o controle da nossa vida para Deus, né? E ao passo que é algo que a gente pode descansar tanto com isso, né? Ainda agora há pouco alguém me perguntou assim, mas está tudo bem com você? Os problemas acabaram? Resolveu as situações que você estava passando? Eu falei assim, não resolveu, mas agora eu coloquei elas nos pés do Senhor, agora é Ele que vai resolver, então eu não tenho problema mais. Exatamente. É que assim, ó, muitas vezes acontece, Andresa, o problema normalmente ele é assim, você até fala que entrega a Deus, mas você puxa, entendeu? Você puxa de volta para as suas mãos, Sim. né? Porque você toma uma decisão, mesmo depois de você orar, mesmo depois de você colocar na presença de Deus, você faz alguma coisa para que aquela situação que você pediu uma resposta gire e venha dentro daquilo que você pediu realmente. Então é um negócio bem complexo, mas é isso que acontece normalmente. É isso que a gente viu aqui com Paulo e Barnabé, né? Eles apanharam, foram expulsos, Paulo foi dado como morto ali, mas ele levanta e vamos de novo, porque eu sei que foi Deus que me colocou aqui para fazer isso. Então, tá tudo ruim, mas tá tudo bom, vamos continuar. Na primeira lambada tem muita gente que corre, né? Sim. É bem isso que acontece. Eu vou ler, então. Pega a sua Bíblia aí e acompanha a leitura junto com a gente. Atos, capítulo 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Quer que eu pare aqui? Leio mais um pouquinho? Pode ler o 2 também. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Como que é interessantíssimo, aqui nós vamos ter um aprendizado, gente, gigantesco, né? Em primeiro lugar, sempre tem essas pessoas que vão criar ou que vão falar alguma coisa, né? Ou que dão a entender alguma coisa que aprenderam em outro lugar, ou aprenderam na outra igreja, lá naquela igreja fazia assim, sabe? Então, existe muito nisso. Isso existe muito nas igrejas, o tempo todo, né? E seguramente, esse pessoal que chegaram ali, eles eram judeus, né? Eles eram judeus. Então, eles tinham, é lógico, para eles, na lei, dizia isso, né? Olha, para você poder realmente ser salvo, né? Você tem que ter o, como é que se diz? Circuncisão, perdão, né? Tem que ter. Então, isso acontece. Você pode ver que acontece, às vezes, eu vejo pessoas que estão chegando na igreja, né? Mas na nossa igreja fazia de tal forma, né? Mas aí a pergunta sempre vem aquela, isso é bíblico? É assim que se faz realmente? Ou é um costume criado naquela igreja? Entendeu? Então, acontece muito esse tipo de coisa, certo? Então a gente tem que pensar muito seriamente, porque aqui, além de ver o problema, ele já vem a resposta, o que nós devemos fazer, né? Então, o que a gente deve fazer quando tem um problema que não está bem de acordo com a gente? Nós, como somos presbiterianos, nós temos os pastores e nós temos os presbíteros, né? Então, os pastores e os presbíteros são aqueles que vocês podem procurar, né, para uma ajuda, que nem o caso deles aqui. Eles estão se preparando, né, para buscar no concílio lá da igreja, vamos dizer assim, uma resposta em relação a isso. Só que tem que ter um cuidado muito grande, Andressa, porque as pessoas muitas vezes elas buscam somente o irmão ali, entende? Então existem coisas que o irmão pode ajudar, sim, mas as coisas mais sérias, as coisas que podem mexer lá na palavra, coisas que estão, sabe, dentro do que tem que analisar um contexto de alguma situação, você tem que buscar com o teu pastor principalmente, né?
Então, isso é uma coisa muito importante que eu vejo aqui, o aprendizado deles. E, gente, não era qualquer um deles, não. Era Paulo e Barnabé. Eles podiam bater no peito e dizer, não, para um pouquinho. Nós já fomos, depois nós vamos ver para frente que eles vão falar tudo que eles já fizeram, mas não. O que eles fizeram? Bom, houve, e aqui, olha só, houve uma discussão energicamente, foi uma coisa forte, não foi só assim uma discussão, sabe, foi uma coisa acalorada, eles discutiram, devem ter levantado a voz, deve ter sido uma coisa bem grande ali, mas comportamento de cristãos, eles tiveram comportamentos que, bom, se o negócio é assim, nós vamos buscar aquele que pode, né, nos dar a resposta, ou podemos discutir com aqueles que podem nos ajudar nessa situação. E é isso que eu vejo na nossa igreja de hoje, Andressa. Buscar. Gente, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum problema, aconteceu um problema com o irmão, aconteceu um problema que você viu, alguém falou uma coisa que você acha que não é certo, ou isso ou aquilo, busque orientação. Busque principalmente o seu pastor, o seu presbítero, né? Uma pessoa que possa te ajudar biblicamente falando, não uma pessoa que vai achar isso ou achar aquilo, uma pessoa que vai buscar a resposta na Bíblia para aquela questão. E se o teu presbítero não conseguir, ele vai levar o pastor, e se o pastor não conseguir, nós vamos levar no concílio nosso da nossa igreja para também ajudar. Esse é o segredo da vida de um cristão. Sempre quando tiver um problema, vamos fazer que nem esse pessoal e vamos ver o desenrolar de toda essa história para nós aprendermos com eles. Isso, não é verdade, Andressa? Então a gente está vendo aqui, né, Paulo e Barnabé, depois de tudo aquilo, fizeram o trajeto ali e chegaram em Antioquia novamente. E aí a gente está vendo o que está acontecendo ali. Essas pessoas foram algumas pessoas lá, se dizendo amando ou com autorização dos apóstolos que estavam em Jerusalém, e começaram a dizer que que aquelas pessoas que não eram judeus, eram gentios que estavam sendo convertidos ao evangelho, que eles precisavam fazer a prática que os judeus tinham, de ser circuncidado ao 8º dia. E com isso, me chama muita atenção o fato de Paulo e Barnabé se levantarem aqui. Nós já vimos Paulo usar dessa mesma autoridade lá no capítulo 12, no capítulo 13, onde aquele mágico, né, logo no início da viagem ali, ele começa a falar umas coisas que são contra Paulo, contra o evangelho, e Paulo se levantou com autoridade. Aqui agora é diante da igreja, são pessoas que eram irmãos lá em Jerusalém, e agora foram ali para Antioquia e estão dizendo que era necessário Jesus mais alguma coisa para que eles fossem salvos. Então, Paulo e Barnabé, eles vão, como lá estava dizendo, energicamente. Eu imagino que Paulo bateu na mesa ali, energicamente, porque não se tratava de algo secundário, né? De algo tipo batiza por imersão, por aspersão. Se tratava de algo que ia na raiz do evangelho, na raiz do cristianismo, naquilo que mudou toda a história do povo judeu ali, da fé que eles vinham proferindo até então, né? Onde era as obras, né? Tudo aquilo que essas pessoas foram ensinar ali estava jogando por terra aquilo que Paulo e Barnabé e os demais apóstolos aprenderam de Jesus e estavam ensinando, que a salvação é pela graça, que a salvação não é mérito, que não há nada que eu faça para ter a salvação, que isso é dom de Deus, é graça de Deus sobre as nossas vidas. E essas pessoas foram até ali a igreja de Antioquia para dizer para aqueles irmãos ali, para aqueles gentios que foram convertidos ao evangelho, que eles precisavam serem circuncidados, senão eles não seriam salvos. E tudo, né, Larry? A gente tem que estar muito atento. Qualquer pessoa, em qualquer momento, aonde você estiver, que queira colocar um mas na frente do Jesus me salvou na cruz, pela graça de Deus. Somente a graça. Qualquer coisa além disso, vire as costas e vai embora. Isso não existe. Isso não existe. Mas é isso, né, Andressa? É que eles sabiam disso, eles conheciam isso, eles tinham pregado isso, e eles vão agora relatar para frente sobre isso, exatamente sobre isso. Né? E hoje a gente não vê isso aqui acontecendo. A gente vê, eu vou ser bem clara aqui, a gente vê a igreja brasileira se levantando contra a agenda gay,
A gente vê a igreja brasileira se levantando contra militante, mas a hora que você está diante de alguém expondo a palavra de Deus e que ela fala uma asneira como essa que essa igreja estava ouvindo, ninguém abre a boca. Exatamente. Ninguém fala nada. Ou no muito você vai ouvir alguém dizer, deixa, vai aprender, uma hora... Não, Paulo e Barnabé não fizeram isso. Isso é o oposto do que a palavra de Deus está nos dizendo. Isso é o contrário do que Jesus nos ensinou. Isso vai na contramão do que Jesus nos ensinou. Então, sim, eu tenho que me levantar e eu tenho que me posicionar contra aquilo. Senão eu vou estar sendo cúmplice daquilo. Mesmo que como eles não conseguiram convencer, chamaram o pessoal para ir conversando consigo. Exatamente. Exatamente isso. E aí eles descem para Jerusalém, porque os apóstolos estavam lá. Pedro, como o mais experiente, estava lá e eles iam conversar ali com aquelas pessoas. E aí nós vamos ter na história da igreja o primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém. Exatamente. Vamos para o 3 e 4. E é assim que cristãos maduros resolvem essas coisas. Olha, não entendemos aqui como é que eu vou passar. Paulo e Barnabé precisavam descer lá, porque eles tinham sido enviados também por aquelas pessoas. Eles tinham passado por tudo isso. Então eles tinham que voltar ali, relatar o que estava acontecendo, se certificar de que eles estavam falando todo mundo na mesma língua, estava todo mundo no mesmo degrau. Para quê? Porque senão Paulo poderia entender que todo aquele trabalho que ele fez lá atrás, em todas aquelas cidades onde ele e Barnabé passaram, tinha alguma coisa errada. Mas você viu o exemplo que eu dei no início, André, do cristão, da forma do cristão agir. Eles sabiam, Paulo foi preparado pelo próprio Jesus. Sim. Tem todo um processo, mas eles não se agradeceram. Eles discutiram, brigaram. Bom, então é o seguinte, já que é assim, vamos lá discutir. E eu vejo assim nós no nosso dia a dia, sabe, Andrés? Porque muitas vezes, nos problemas nossos corriqueiros, né? Há discussão e tal, e há um diz que me diz que, mas não é assim. Cristão não é assim. Cristão tem que ser resolvido a situação. Exatamente. Né? E importante também, Larry, que não é eles iam ver o que eles achavam. Não, é o que Jesus nos ensinou. Hoje, como que nós fazemos? Não é o que eu acho, o que você pensa, o que eu penso, o que ele pensa. O que está na palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Não é o que eu acho que a Bíblia diz. O que eu acho não interessa. O que eu acho não interessa. Vamos ao 3 e 4. Verso 3. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Mas, o 4, né? Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Andressa, mais uma coisa que eu vejo assim, exemplo para nós, trazendo para os nossos dias, né? Gente, quando você briga com alguém, quando você discute com alguém, você não tem vontade, parece de mais nada, né? Já reparou? E eles saíram, Andresa, e foram visitando os irmãos e pregando a palavra. E falando, eles não perderam tempo, eles não perdiam tempo, sabe? Eu falo por mim, né? Se eu tô bravo, se eu tô meio zangado com alguma coisa, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo e tal. E eles aqui mostram para nós, eles foram, se juntaram com o próprio pessoal que estava tendo problema, saíram e foram falando de Deus, foram para Samaria, visitaram um monte de irmãos, né? E muitos se alegraram, tá aí o texto mostrando para nós. Que coisa linda isso, sabe? Cristão é isso. Cristão é viver dessa forma, sabe? É agir dessa forma. A gente tem que aprender essas coisas, né? Eu daqui para frente não vou brigar. Quando brigar, vou continuar pregando. Né? Verso 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido, em si insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Antes da gente do Larry falar aqui, eu queria dizer assim, a gente tem que entender que essas pessoas vinham de uma cultura que acabou de ser rompida, aquela cultura com Jesus na cruz, onde era a observância da lei, onde aquelas pessoas andavam, procuravam ao menos, né? Não conseguiam, mas procuravam seguir a lei de Moisés. E aqui a gente está falando o texto está nos falando dos fariseus, que eram aquelas pessoas, os doutores da lei, os religiosos ali, né, extremamente. E a gente precisa entender que quando nós nascemos de novo, quando nós conhecemos o Senhor, a gente não se torna outra pessoa
da noite para o dia. A gente carrega toda uma bagagem cultural, de rotina, de costumes que a gente tem. E essas pessoas aqui, eles queriam continuar na prática daquele costume. A bronca aqui de Paulo e Barnabé era porque não era apenas um costume, mas era algo que é totalmente contra a pregação do Evangelho, contra a salvação pela graça. É que assim, na verdade, eles já eram cristãos, né? Eles já eram cristãos, já tinham se convertido, porém, eles ainda entendiam algumas coisas da lei mosaica, né? Mas, por exemplo, eles já entendiam, viveram, né? Nisso a sua vida toda. Eles viveram na vida toda, mas eu quero dizer o seguinte, Andressa, eles entendiam que já não precisava mais fazer sacrifício dos animais. E aí mas a circuncisão tinha que continuar. Mas aí a circuncisão tinha que continuar. Então começa dessa forma, entende? E aí é onde que eles vão mostrando agora para frente tudo isso, eles vão começar a entender. Não, olha, é o seguinte, o Messias já veio, então as coisas agora mudaram, né? O animal já foi, acabou, isso, não vai precisar mais. E assim eles vão mostrando passo a passo de tudo sobre a lei, né? Que vai aprendendo, que nós aprendemos com o próprio Jesus, inclusive, né, Andressa? E na verdade essas coisas vêm sempre para desconstruir aquilo que é o verdadeiro Evangelho, né? Sempre. Que nós somos salvos pela graça, que não há nada que nós possamos fazer que nos faça merecedores, né? Então não tem o que a gente vai fazer. E era essa heresia, esse erro que eles estavam querendo incutir nesses novos convertidos aqui, que eram gentios, né? Exatamente. Verso 6. Então os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Eu entendo que Pedro está citando aqui, nós sabemos que a pregação ao gentio, ela começou ali com Pedro, né? Quando vem toda aquela manifestação do Espírito Santo, de poder do Espírito Santo, e fala, e ele vai até a casa de Cornélio, e ele prega o Evangelho para Cornélio e a conversão dele e de toda a sua família. E Cornélio era um gentio. E ele começa falando assim numa simplicidade, né, Andressa? Ele não é o seu Pedro aqui, né? Sim. Porque imagina, cara, tu acha que eu vou conversar contigo, com vocês aí? Pô, fui eu que comecei o trabalho lá, fui eu que fiz isso. Gente, não, ele foi simples na palavra. Vocês lembram o que aconteceu? Aconteceu assim. Agora ele vai contar, daí até lá embaixo, ele vai contar toda a história que ele já havia falado, já havia contado, já havia mostrado, para que a gente possa entender o processo, né, Andressa? Isso que eu vejo, sabe, sempre nos apóstolos, né, e Paulo sempre foi uma pessoa tranquila, na paz, não mostrando, porque eu fiz, não, nunca se coloca na frente do Senhor, sempre vai lá, numa boa paz, tranquila, mostrando para os presbíteros, para os pastores, né, mostrando para eles, para que se decidam todo mundo junto o que vai se fazer, né, sempre na paz. Verso 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo, a eles como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Pedro está trazendo à memória daquelas pessoas o que Deus fez lá na casa de Cornélio. Lembra que quando ele foi lá para a casa de Cornélio, ele prega o Evangelho, e ali, enquanto ele está falando, aquelas pessoas são cheias do Espírito. Então ele está dizendo, olha, Deus derramou do seu Espírito ali para o gentio, para a família de Cornélio. Então ele está trazendo essa lembrança aqui, antes de dar o seu parecer sobre a questão da circuncisão, ele está trazendo todas essas coisas à memória dessas pessoas, desses presbíteros e apóstolos que se reuniram ali nesse que foi o concílio de Jerusalém. Exatamente. 9? O 9 responde também. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, que vocês querem tentar a Deus... Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam
suportar em nós, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Assim como eles. Olha no 9, né, André, ele fala, não se fez distinção, ele não fez distinção entre eles e nós, né? Para que agora vocês vão querer colocar isso, né? Criar, gente, isso... Um obstáculo, né? Isso são outras coisas que acontecem na igreja de hoje. A igreja de hoje acontece muito isso. A regra é assim, 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 porque senão vai acontecer alguma coisa com você, né? Passam a aprisionar as pessoas, né, André? E que Jesus veio fazer, ele veio para tirar isso tudo, para nos libertar realmente de todo esse peso dessas coisas. E aqui ele começa a mostrar para eles exatamente tudo aquilo que Deus fez, sem nada, sem querer nada em troca, sem que eles tivessem que fazer nada, né, Andresa? Que coisa linda, gente, né? Então, nós temos, aqui no nosso caso, nós temos o nosso, como eu volto a falar, tem os pastores, tem os presbíteros, né? E principalmente nós temos a Bíblia para conferir. Eles não tinham montada como ela é hoje para nos responder. Por isso a importância, tá? de voltarem Por isso importante. aos apóstolos. Né? Exatamente. Por isso essa importância. Nós temos esses três, nós da presbiteriana, vamos dizer assim, nós temos essas pessoas que podem nos ajudar, né, André? Quando nós tivermos problemas, é claro que cada um vai contar os seus detalhes, como ele está contando aqui o Paulo, né? Não é Verso verdade? 12. Verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam com as palavras dos profetas que está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tenho sido invocado no meu nome, diz o Senhor, que fez todas as coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, Tiago se levanta ali diante daquilo e dá o seu parecer aqui, Veredito, né? Exatamente. Ele volta e fala, né, André? Ele levanta, ele fala tudo que foi escrito, né? Ele deu aí, vamos dizer assim, uma empurradinha, né, para o Paulo, né, para concluir, né? E tanto é que já no próximo passo, no próximo versículo, Andresa, eles percebe já... que tanto Paulo quanto Pedro, quanto agora Tiago, eles vão primeiro mostrando tudo que Deus fez, vão trazendo aquilo que estava lá no Velho Testamento, aquilo que está falando, tá vendo? Já estava lá, já estava escrito, já estava predito isso. Eu vejo muito isso também, assim, né? Quando nós falamos de Deus, é muito bom a gente poder dar alguns testemunhos que aconteceram com a gente, como eles fazem aqui, Sim. sabe? É muito bom, porque eu acho que isso fortalece a fé das pessoas em entender como Deus agiu na tua vida, como Deus agiu na minha vida, né? E eles fazem isso aqui, mostrando para eles, né? Claro, sem tirar uma palavrinha só da palavra de Deus, isso sem dúvida nenhuma, mas sempre mostrar, sabe? Olha, Deus comigo foi assim, Deus me transformou, Deus me mudou, olha o que aconteceu, né? É muito interessante para gerar mais fé naquelas pessoas que nos escutam. Não é verdade, Andresa? Vamos continuar aqui com o parecer de Vamos Tiago. lá. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Aqui, Andresa, tem muito interessante esse texto, porque fala de algumas coisas que nós ouvimos nos dias de hoje, inclusive muitas pessoas reclamar, falar, mas você pode comer, né, carne sufocada, ou sangue, De animal né, estrangulado, sangue, né?
carne sufocada, que é o de animal estrangulado, né? Ou sangue, etc e tal. Eu acho que é um texto muito interessante, Andressa, mas eu acho que ele vai ter que ficar para a semana que vem. Sim, porque aqui Porque nós tem que estamos entrar chegando... nos bastante detalhes. Nós vamos ter que entrar em bastantes detalhes. Mas, na verdade, essas coisas acontecem nos nossos dia a dia. Tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós aprendemos, é para que nós possamos nos fortificar. Claro que nós temos que ter um detalhe muito interessante, porque eles aqui, eles não tinham praticamente o Novo Testamento, vamos dizer assim, né, Andresa? Não tinha. Eles não tinham, né? Então, eles se guiavam em tudo aquilo pelos Que aprenderam apóstolos, de Jesus. que aprenderam de Jesus e que os apóstolos vinham ensinando, né? Então, isso é muito importante. E nós temos esse material, nós temos essa riqueza na nossa mão, né? Nós não podemos mudar, como diz a Andresa, uma vírgula, né? Mas nós temos essa riqueza na nossa mão para nós aprendermos e termos as respostas para 100% daquilo que nós necessitamos. E essa introdução desse capítulo 15 aqui nos chama muita atenção para nós estarmos sempre atentos a isso, como a gente tem que tomar cuidado com a doutrina da igreja, com o ensino da igreja. Sim, ele precisa ser discutido quando há uma discordância à luz da palavra de Deus. Né? Isso precisa ser feito. E, infelizmente, isso é algo que a gente vê cada vez menos hoje em dia, né? A gente precisa, sim, discutir essas coisas. É o exemplo que a gente está vendo aqui que a igreja primitiva fez. E como a gente tem falado desde o início, esse aqui é o nosso manual de como ser igreja, como é a igreja de Cristo. Então, há preocupação desde lá do início, né, na eleição de diáconos, agora aqui eles estão nos mostrando como foi feita a eleição de presbíteros, como isso é feito, como a igreja envia missionários, como é que todas essas coisas acontecem. Então, há sim uma preocupação muito grande com o ensino doutrinário dentro da igreja, porque, como a gente sempre fala aqui, aquilo que você conhece a respeito de Deus vai nortear a sua oração, vai nortear a sua vida de oração, vai nortear a sua adoração a Deus. Depende daquilo que você conhece dele. Sem dúvida. Então, gente, prepara aí Atos 15, 20. Leia o Atos 15, 20. Para nós podermos conversar e aprender um pouquinho mais sobre esse negócio de comer carne de animais estrangulados, está aqui na minha versão, e do sangue. Vamos aprender bastante. E a semana que vem a gente vai aprender um pouco mais sobre tudo isso. Amém, Andresa? Amém. Vamos orar? Vamos lá, vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graça, Pai, por esse momento. Agradecer, Senhor Deus, porque temos aprendido cada vez mais sobre a Tua Palavra. Obrigado, Pai. Obrigado por cada momento. Obrigado por cada um daqueles que estão ouvindo e aprendendo mais sobre a Tua Palavra, Pai. Que nós possamos compreender cada dia mais. Alimenta-nos, Pai. Alimenta-nos, Pai, com a verdade. Que nós possamos compreender cada dia mais a Tua Palavra. Nós te damos graças, pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Andresa? Amém. Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.